Deus poderia realizar um milagre em minha vida. Sua fé pode parecer frágil e o peso que carregam pode parecer intransponível. Mas escutem atentamente, meus amigos. Quando Deus se move, Ele o faz com autoridade. E quando Ele decide que é hora de um milagre, nenhuma força neste mundo pode detê-lo. Talvez você esteja esperando há o que parece uma eternidade. Você tem orado, intercedido, esperado, e ainda assim os céus parecem silenciosos. Mas estou aqui para dizer que silêncio não é abandono. Não silêncio significa que Deus está cuidadosamente orquestrando algo muito mais magnífico do que você pode compreender. Ele está preparando seu coração para abraçar o milagre que já está em movimento. Não confunda quietude com negligência, pois o Senhor está trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe para uma grande demonstração do seu poder. Pense nos grandes heróis da fé nas Escrituras. Lembre-se de Abraão, o pai da fé, que pacientemente se agarrou à promessa de Deus. Por muitos anos, ele permaneceu firme na fé, apesar das circunstâncias impossíveis, acreditando que o que Deus havia declarado, ele certamente cumpriria. E embora a promessa tenha levado tempo, Deus nunca esteve atrasado. No momento perfeito, quando toda a esperança parecia perdida, o milagre de Abraão veio à existência. Seu filho Isaque, a criança prometida, nasceu exatamente como Deus havia falado. Não nos esqueçamos de Moisés. Moisés, que liderou os israelitas para fora da severa opressão sob o domínio de Faraó. Quantas vezes pareceu que a liberdade nunca chegaria? Quantas vezes a escravidão deles parecia inquebrável? No entanto, na hora mais desesperada, Deus fez o inimaginável. Ele abriu o Mar Vermelho e seu povo atravessou em terra seca. Aquele milagre foi inesperado. Ninguém poderia tê-lo previsto. Mas foi o tempo perfeito de Deus. Você entende agora? Os milagres de Deus não estão presos aos nossos cronogramas. Eles chegam quando menos esperamos. Quando somos completamente incapazes de mudar a situação por nós mesmos. E essa, meus amigos, é a essência da fé. A fé permanece firme quando o caminho está bloqueado, quando a montanha é imponente, quando as tempestades rugem contra nós. Porque Deus ainda reina. Ele ainda está em seu trono e Ele é mais do que capaz de fazer muito além do que poderíamos pedir ou imaginar. Não há nada, absolutamente nada, que possa se opor à vontade de Deus. Suas lutas não estão além do seu poder. Sua tristeza não é profunda demais para o seu toque de cura. Seus sonhos não são grandiosos demais para ele trazer à existência. A palavra de Deus declara em Mateus 19, versículo 26: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sim, cada coisa. Você acredita nisso hoje, você acredita nisso com firmeza, porque Deus não está confinado ao seu cronograma ou à sua circunstância. Ele é o Criador do tempo, aquele que pode entrar em sua realidade e transformá-la para o seu propósito divino. Escute atentamente. Não importa o quão sombria sua situação possa parecer. Não importa o quão partido seu coração possa estar, estou aqui para dizer que seu milagre já está em movimento. Deus está preparando para abrir portas que nenhum homem pode fechar.
Ele está orquestrando conexões divinas, colocando pessoas em seu caminho que o guiarão adiante. Ele está pronto para curar suas feridas, restaurar o que foi perdido e abençoá-lo de maneiras que excedem suas maiores expectativas. Você acredita nisso hoje? Você confia que Deus pode mudar tudo em um único momento, porque Ele absolutamente pode. As Escrituras afirmam que o Deus que servimos é um Deus de maravilhas. Ele é aquele que transforma impossibilidades em testemunhos poderosos. Pense na mulher que sofreu com um fluxo de sangue. Quantos médicos ela visitou? Quantos tratamentos ela tentou? E, no entanto, com um único ato de fé, ela estendeu a mão e tocou a veste de Jesus. Instantaneamente, ela foi curada. Isso foi um milagre divino. Deus o realizou naquela época e Ele ainda realiza milagres hoje. Preciso que você entenda isso. Qualquer fardo que você carrega, Deus o vê claramente. Ele não está distante da sua dor. Ele está ciente das lutas que você enfrenta. Ele contou cada lágrima que você derramou em silêncio. E agora, Ele está trabalhando nos bastidores para o seu bem. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém especial e assista até o final para uma surpresa. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Deus sabe exatamente onde você está e Ele está colocando tudo em movimento para o seu avanço. Mas escute cuidadosamente, amado. Esse milagre chegará no tempo perfeito de Deus, não no seu. E enquanto você espera, Ele está fazendo algo sagrado dentro de você. Ele está refinando sua fé. Ele está fortalecendo sua resistência. Ele está purificando seu coração. Ele está preparando você para carregar a bênção que está por vir. E quando isso finalmente acontecer, você saberá, sem dúvida, que foi a mão de Deus, e somente a mão de Deus, que tornou isso possível. Sei que alguns de vocês estão cansados. Vocês enfrentaram desafio após desafio. Derramaram tudo o que tinham e ainda assim as respostas não vieram. Mas eu os exorto, não desistam. Não se rendam. Não se afastem do que acreditam. Permaneçam fortes, porque seu milagre está mais próximo do que você pensa. Se Deus abriu caminho para Abraão, se Ele libertou Moisés, se Ele curou a mulher com o fluxo de sangue, então Ele fará isso por você. Deus não mostra favoritismo. O que Ele fez antes, Ele é mais do que capaz de fazer novamente. Seu milagre está logo além do horizonte. Seu avanço está se aproximando. Sua cura está acontecendo. Sua solução financeira está a caminho. Sua restauração está chegando. O inimigo pode tentar convencê-lo do contrário. Ele sussurrará mentiras, tentando fazer você acreditar que é tarde demais, que seu momento passou. Mas permita-me assegurar hoje, amado, nunca é tarde demais para Deus realizar um milagre. Seu Deus não é um Deus de fracasso. Ele é o Deus da vitória. E Ele não o deixará lutar sozinho. Ele não o abandonará em seu momento de desespero. O Senhor está preparando para fazer algo notável em sua vida. Ele está pronto para se levantar em força e lutar em seu favor. Ele está prestes a revelar seu poder de maneiras que o deixarão em reverência e espanto. Você pode não ver isso acontecendo ainda, mas tenha coragem. Seu milagre está se aproximando.
É por isso que eu os exorto hoje, permaneçam firmes em sua fé. Agarrem-se firmemente às promessas do Senhor. Pois ele não é como o homem que mente. Sua palavra é imutável, e suas promessas são sempre sim e amém. Se você confiar nele, se tiver coragem para acreditar, verá a mão de Deus se mover em sua vida de maneiras além do que você pode imaginar. Fixem seus olhos nele. Mantenham seu espírito ancorado na esperança e lembrem-se disto, seu milagre está a caminho. Pode não vir na forma que você esperava. Pode chegar de uma maneira que o surpreenda. Mas tenha certeza, Deus está prestes a se mover com um poder maravilhoso em sua vida. Tudo para sua glória e seu bem. Veja, meu querido, o desânimo frequentemente encontra seu caminho em nossos corações, quando a vida toma rumos inesperados. É muito fácil para o peso das provações ofuscar nossa visão e encher nossos corações de medo. Mas permitam-me lembrar a vocês, Deus não se move de acordo com o seu cronograma, ou o meu. Noé, seus caminhos são mais altos que os nossos. Seus pensamentos alcançam muito além da nossa compreensão. E uma vez que essa verdade se estabelece profundamente em seu coração, tudo muda. Você começa a entender que o Deus que você serve não é limitado pelo mundo natural. Seus planos para a sua vida não são restritos por sua luta atual ou perspectiva estreita. Permitam-me compartilhar com vocês o que sei com absoluta certeza. O tempo de Deus é sempre perfeito. Pode não corresponder aos nossos planos. Podemos questionar os atrasos, nos perguntar sobre o silêncio, mas asseguro a vocês nesse esperar, Deus está realizando um trabalho sagrado. Ele está preparando você. Ele está moldando seu caráter. Ele está preparando você para algo muito mais magnífico do que você poderia imaginar. Atrasos não são recusas. Períodos de espera não são sem propósito. Entenda que eles carregam um significado divino profundo. Deus sabe exatamente quando agir e quando ficar em silêncio. Ele entende quando segurar as comportas do céu e quando liberar bênçãos em abundância. Pense na história de José. José carregava uma visão profunda em seu coração. Mas permitam-me dizer, a jornada para essa visão estava longe de ser fácil. Não veio embrulhada em conforto ou simplicidade. Vamos juntos nessa jornada de fé. Comente Deus ouviu. E se inscreva para não perder o que vem por aí. Não, José enfrentou traição, abandono e longas temporadas de dificuldades antes que esse sonho se tornasse realidade. Mas nenhuma dessas lutas foi desperdiçada. Cada revés foi uma preparação divina para o propósito maior de Deus. Cada vez que ele foi derrubado, ele se levantou novamente, mantendo-se firme na crença de que Deus não o havia esquecido. E quando chegou o tempo designado, o milagre de José foi revelado. Ele ficou diante de Faraó, o líder mais poderoso daquela época, e foi elevado a uma posição de grande autoridade. Seu sonho se tornou realidade de uma maneira que só Deus poderia orquestrar. Há uma lição poderosa para você e para mim em sua história. Você pode sentir que está em um poço agora. Pode estar enfrentando sua própria temporada de traição ou se sentindo incompreendido. Mas mesmo nos lugares escondidos,
Deus está se movendo, moldando, construindo e preparando você para algo muito maior. Esse lugar escuro que você está enfrentando não é seu destino final. É o caminho para o seu avanço. As provações que você enfrenta não têm a intenção de destruí-lo. Elas estão refinando você. Estão fortalecendo sua fé, fortificando seu espírito e alinhando seus passos com o plano divino que Deus estabeleceu para a sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue realmente enxergar isso? Seu sofrimento não é sem propósito. Há significado em sua luta. Pode não parecer lógico, mas Deus está tecendo algo eterno na história de sua vida. Ele está estabelecendo a base para o milagre que está prestes a revelar. E quando esse momento chegar, você olhará para trás e proclamará: valeu cada atraso, valeu cada lágrima, valeu cada dificuldade. Porque você finalmente verá o que Deus estava construindo o tempo todo. Agora sei que muitos de vocês estão se perguntando: mas o que devo fazer enquanto espero? Permitam-me dizer isso. Não desperdicem esta temporada. Não vejam a espera como um tempo de ociosidade. Não caiam na armadilha de assumir que Deus cuidará de tudo, enquanto você fica parado e desinteressado. Não, você tem um papel divino a cumprir. Você é chamado a perseverar na fé. Você é chamado a continuar acreditando, a permanecer firme em oração, a adorar, mesmo no silêncio, e a continuar confiando que Deus está trabalhando, mesmo quando não há evidências visíveis. Fé, meu caro amigo, não é passiva. Ela se move. Fé é a confiança no que esperamos, a certeza do que ainda não vemos. É permanecer firme quando tudo ao seu redor sussurra para desistir. É fixar seu olhar no que Deus declarou, mesmo quando a realidade parece refletir algo completamente diferente. Fé é a certeza inabalável de que o que Deus falou, sem dúvida, se cumprirá. E quando você se agarra a esse tipo de fé, algo muda. O céu responde. Pense nos israelitas, vagando pelo deserto. Eles viajaram por 40 longos anos, enfrentando teste após teste, obstáculo após obstáculo. No entanto, mesmo nesses lugares áridos, Deus nunca deixou de prover. Mesmo no deserto, Deus os protegeu. Embora ainda não tivessem entrado na terra prometida, Deus os estava preparando para algo muito maior do que eles podiam compreender. A fé deles estava sendo forjada no deserto. E naquela temporada de testes, Deus os estava moldando em um povo forte, o suficiente para carregar suas promessas para a terra que ele havia separado para eles. E assim, como aqueles israelitas, você pode estar caminhando pelo seu próprio deserto agora. Pode parecer uma jornada longa e exaustiva, sem um fim claro à vista. Mas quero dizer a vocês hoje, Deus está usando este próprio deserto para preparar você para algo muito maior. Seu milagre não é apenas sobre mudar sua situação externa. É sobre transformar quem você é por dentro. É sobre você se tornar a pessoa que Deus sempre quis que você fosse. Para que quando esse milagre chegar, você possa carregá-lo com humildade e dar toda a glória a Ele. Então, não perca o ânimo precioso. Não deixe o cansaço roubar sua esperança. Deus não se afastou de você. Seu milagre está chegando
E quando vier, será muito mais magnífico, muito mais belo e muito mais poderoso do que qualquer coisa que você já imaginou. Mas antes que ele chegue, você deve confiar no tempo perfeito de Deus. Você tem que acreditar que ele está orquestrando cada detalhe com precisão divina, mesmo quando nada parece fazer sentido, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, confie que ele ainda está trabalhando nos bastidores. Quer receber bênçãos em sua vida? Curta, comente amém. E fique até o fim para um momento inspirador. Como está escrito em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que cada provação, cada atraso, cada momento doloroso está sendo tecido em um plano que é, em última análise, para o seu bem. Você pode não entender agora, mas confie nisto. Quando colocado nas mãos do Todo-Poderoso, até seus momentos mais difíceis se tornam degraus para o seu milagre. Lembre-se desta verdade. Quanto maior o desafio, maior o testemunho. Quanto mais profundo o vale, mais alto o topo da montanha. Agora, você está sendo preparado para algo muito além do que pode ver ou imaginar. Deus está refinando seu coração. Ele está fortalecendo seu espírito e ele está preparando você para abraçar o milagre que está a caminho. E quando esse milagre finalmente chegar, você saberá sem sombra de dúvida que foi Deus e somente Deus que tornou isso possível. Seu avanço não é apenas para seu benefício querido. É um testemunho destinado a inspirar outros. É um sinal visível de que nosso Deus é um Deus que ouve, um Deus que liberta e um Deus que cumpre cada palavra que fala. Quando seu milagre finalmente chegar, ele brilhará como um farol para aqueles que ainda vagam na escuridão. Ele será um testemunho para o mundo de que com Deus absolutamente nada está fora de alcance. Então, permitam-me declarar isso mais uma vez. Com toda a convicção que possuo, Deus está preparando para fazer algo milagroso em sua vida. Agarrem-se firmemente a essa promessa. Permaneçam firmes em sua fé e saibam disto com absoluta certeza. Quando Deus escolhe se mover, ele se move com um poder imparável. E nada, absolutamente nada, pode obstruir seu propósito para você. Quero que você entenda com uma confiança que ancora sua alma que o Deus que está prestes a trazer este milagre à sua vida não é uma figura distante observando de longe. Não. Ele é um Deus que está intimamente envolvido em cada detalhe de sua vida. Ele sabe o número exato de cabelos em sua cabeça. Ele entende os desejos mais profundos de seu coração. E ele está plenamente ciente dos fardos que você tem carregado. Ele vê cada luta, cada lágrima que caiu em silêncio, cada noite inquieta que você suportou. E nada disso passa despercebido. Ele esteve ao seu lado o tempo todo, mesmo nos momentos em que sua presença parecia distante, mesmo quando você temeu que ele tivesse virado o rosto para você. Mas permitam-me assegurar com confiança inabalável: Deus não esqueceu de você. Aquele milagre que você tem esperado, aquele que parecia atrasado, aquele pelo qual você clamou em oração, está mais próximo do que você pensa.
É como uma represa prestes a romper. O poder de Deus está se acumulando. As comportas estão sendo preparadas para se abrirem. E a bênção, o avanço, o milagre que você tem esperado, será liberado de maneiras que o deixarão completamente maravilhado. Entenda isso. O inimigo tentou esgotar sua força. Ele sussurrou mentiras, tentando convencê-lo de que você não é suficiente, que você esperou demais, que seu momento passou. Mas permitam-me dizer isso com ousadia. Seu Deus é mais forte que qualquer mentira, qualquer obstáculo, qualquer esquema que o inimigo tenha criado. E quando Deus declara que o tempo é agora, nada, absolutamente nada, pode impedir seu propósito de se cumprir em sua vida. Esse milagre que está chegando não depende de seu desempenho, de seu intelecto ou de sua capacidade de resolver o problema. Ele está inteiramente ancorado na bondade de Deus, em seu caráter imutável e em sua promessa inabalável de permanecer fiel àqueles que confiam nele. É por sua misericórdia, e somente por sua misericórdia, que podemos receber qualquer coisa de suas mãos, porque ele é fiel. Ele não permitirá que você sofra sem fim. Ele é o tipo de Deus que entra no quebrantamento e traz restauração, que cura os feridos e provê para aqueles que precisam. Você pode estar perguntando, mas como posso ter certeza de que isso é verdade? Como sei que Deus realmente virá por mim? Permitam-me dizer por quê. Porque ele já fez isso antes. As Escrituras estão repletas de provas vivas. Antes de tudo, clique no like se você acredita que Deus está trabalhando em seu milagre e assista até o final para uma revelação. Pense nas inúmeras histórias da intervenção milagrosa de Deus na vida daqueles que ousaram confiar nele. Lembre-se da viúva de Sarepta enfrentando o limiar da fome, que escolheu obedecer à palavra de Deus. E o que aconteceu? Seu jarro de farinha nunca se esgotou. Sua botija de azeite nunca secou. Mesmo em meio à fome, Deus a sustentou completamente. Ou considere o apóstolo Paulo, um homem que enfrentou naufrágios, espancamentos, prisão e rejeição. Ele passou por fogo após fogo, mas testemunhou mais milagres do que podemos contar. E em cada provação, o poder de Deus foi ampliado na fraqueza de Paulo. No entanto, ele prosseguiu, porque Paulo entendeu que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda era soberano. Ele acreditava que o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dos mortos tinha o poder de livrá-lo de qualquer ameaça. E esse mesmo Deus é o seu Deus hoje. Há algo verdadeiramente transformador que acontece quando paramos de nos fixar no que nos falta e começamos a focar no poder ilimitado do nosso Deus. Quando deixamos de permitir que a dúvida crie raízes em nossos corações e começamos a acreditar que nosso Deus é maior do que qualquer desafio à nossa frente, abrimos a porta para o milagroso. As Escrituras nos lembram, em Mateus 17, versículo 20, que se tivermos fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, montanhas podem ser movidas. Não se trata da força da sua fé. Trata-se da grandeza do seu Deus. Deus não espera uma fé perfeita. Ele simplesmente pede que você coloque sua fé em um Deus perfeito. Não é o tamanho da sua crença que traz o avanço. É a grandeza daquele em quem você acredita. E esse mesmo Deus, o Criador de toda a terra, está prestes a se mover em sua vida de maneiras
que o deixarão em reverência. Sei que alguns de vocês estão cansados. Vocês estão exaustos das batalhas, desgastados pelos contratempos e exauridos pela espera. Você pode estar perguntando: isso algum dia vai acabar? Algum dia verei o avanço pelo qual tenho orado? Para você eu digo: aguente firme. Seu avanço não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. Não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando. Deus está moldando você, formando seu coração e refinando seu espírito. E quando chegar o tempo designado, você estará completamente pronto para receber o que Ele está prestes a liberar. Mas lembre-se, antes de muitos avanços, há sempre um teste, uma temporada de espera, um chamado para confiar. Quando o caminho não está claro, é nesses momentos quietos e escondidos que a fé é purificada. É nessas temporadas que sua força é construída, seu caráter é aprofundado e sua dependência em Deus, não em si mesmo, é solidificada. Já ouvi dizer, e guardo isso perto do meu coração, que os atrasos de Deus não são suas recusas. Prometo a você isso. Deus nunca está atrasado. Ele pode não chegar de acordo com seu cronograma, mas quando Ele vem, Ele chega com poder. Ele vem com provisão em suas mãos. Ele traz cura em suas asas. E Ele nunca o deixará desapontado. Amado, pode parecer que o peso do mundo está pressionando você. Pode parecer que a tempestade nunca cessará. Talvez você esteja se perguntando se algum dia verá a luz novamente. Mas permitam-me lembrar, essa tempestade não é eterna. Ela é temporária. Ela passará. Os ventos se acalmarão. As ondas diminuirão. E quando tudo estiver dito e feito, você estará em terreno firme, com um testemunho em seus lábios de que Deus o carregou através. E quando você olhar para trás na jornada, perceberá o quão fiel Deus tem sido, como Ele foi. Seu refúgio, sua força, seu libertador, durante os momentos mais sombrios. A Bíblia proclama em 2 Coríntios 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você está enfrentando agora está produzindo algo muito mais valioso do que você pode compreender atualmente. Mesmo que você ainda não sinta isso, agarre-se a essa verdade. Deus está trabalhando. Ele está preparando você para o milagre que já está em movimento. A dor que você experimentou, os desafios que enfrentou, não foram em vão. Eles estão criando dentro de você uma glória que será revelada no tempo perfeito de Deus. Agora, eu entendo que alguns de vocês podem estar pensando: não sinto que mereço um milagre. Mas preciso que você entenda essa verdade. Você é digno, não por causa de qualquer coisa que tenha feito, mas por causa do que Jesus Cristo realizou por você. Ele o tornou digno. Ele pagou o preço total pelos seus pecados, pelos seus erros, por cada falha. E por causa do seu sacrifício, você está diante do Pai, não em sua própria força, mas coberto pela justiça de Cristo. Então, não permita que o inimigo o engane, fazendo-o acreditar que você não é digno do favor de Deus. Você é digno por causa de Jesus. Seu sangue abriu o caminho para que você receba cada promessa que Deus falou sobre sua vida. O milagre que está a caminho não se limita à cura física. Embora Deus seja mais do que capaz de restaurar seu corpo, se é disso que você precisa,
não é apenas sobre um avanço financeiro. Embora ele seja, de fato, o Deus que provê, não o milagre que está chegando é espiritual. É uma renovação profunda dentro de sua alma. É um acercamento íntimo de Deus. É o poderoso despertar para a presença dele em sua vida. É a certeza de que aquele que criou os céus está a seu favor, não contra você. Então, meu caro amigo, permaneça forte. Agarrem-se firmemente às promessas de Deus. Deixe sua fé permanecer inabalável. Não permita que o inimigo roube sua esperança. Não deixe suas provações atuais fazerem você acreditar que Deus o esqueceu. O milagre está próximo e, quando ele chegar, será muito maior do que você jamais imaginou. Ele provará que a espera nunca foi em vão. Amado, quero que você entenda a importância deste momento em que você está vivendo. Pode parecer que você está no centro de uma tempestade, com tudo ao seu redor pressionando. Mas permitam-me lembrar, é frequentemente nos momentos mais sombrios que a luz de Deus brilha com mais brilho. É nas batalhas mais ferozes que ele revela sua força, sua provisão e sua presença de maneiras que vão além do nosso entendimento durante tempos de paz. Este não é o momento de recuar. Esta não é a hora de deixar o medo criar raízes. Não, este é o momento de se levantar com ousadia, de permanecer firme e de confiar que Deus está se movendo em sua vida de maneiras poderosas e invisíveis. Ouçam-me claramente. Quando Deus se move, ele se move com autoridade. Quando ele fala, a atmosfera muda. Quando ele age, montanhas são derrubadas. Quando ele declara sua vontade sobre sua vida, ela é inabalável. Não há força na terra ou no inferno que possa se opor ao poder do Deus Todo-Poderoso. E ele está prestes a se mover de uma maneira que abalará as próprias fundações do seu mundo. Você pode estar esperando, questionando: é este o momento pelo qual tenho orado? É finalmente o meu tempo designado? Digo a você agora, com o poder do Espírito Santo, sim, seu momento está se aproximando. Seu tempo chegou e ele virá com tal poder e clareza que você ficará maravilhado. Mas escute cuidadosamente. Este milagre não virá sem resistência. O inimigo não ficará simplesmente parado enquanto você entra em seu avanço. Ele tentará distraí-lo, plantar sementes de dúvida e sussurrar mentiras destinadas a fazer você questionar tudo o que antes acreditava. Ele tentará convencê-lo de que a promessa de Deus não é para você. Mas agarre esta verdade. O inimigo é um mentiroso e suas palavras não têm poder a menos que você escolha acreditá-las. Você deve se levantar com a ousadia dada a você por meio de Cristo Jesus e declarar com confiança que o que Deus falou, ele cumprirá. Haverá temporadas em que o caminho para o seu milagre parecerá interminável. Você pode sentir como se estivesse vagando por um deserto sem direção clara. Mas estou aqui para dizer a você: Deus está mais perto do que nunca nesses momentos de deserto. É nesse lugar de espera que Ele o molda, que Ele o prepara para carregar a promessa. É na quietude, no invisível, onde você aprende a depender completamente dele. Não amaldiçoe o deserto. Não permita que a amargura cresça na espera. Entenda que Deus está cultivando algo dentro de você que o topo da montanha
nunca poderia produzir. Ele está fortificando sua fé, fortalecendo seu espírito e equipando você para carregar a própria coisa pela qual você tem orado. Lembre-se sempre, as promessas de Deus são inabaláveis. Elas são sim e amém. Ele não é como o homem. Ele não mente e não muda de ideia. Se ele declarou, ele cumprirá. Pode não se desdobrar da maneira que você imaginou, mas chegará no tempo certo, de acordo com seu plano impecável. E quando vier, excederá qualquer coisa que você sonhou. Você pode pensar que já sabe do que precisa, mas Deus vê o quadro maior. Ele entende seus verdadeiros desejos e Ele está preparando para realizá-los de maneiras que superarão suas expectativas. Permitam-me compartilhar algo que elevará seu espírito e despertará sua fé. Os milagres de Deus não se tratam apenas de mudar suas circunstâncias. Eles são sobre transformar seu coração, refinar seu caráter e realinhar seu futuro. Um milagre nunca é apenas uma solução rápida. É uma mudança divina que redefine quem você é. Quando Deus intervém com um milagre, não é apenas para responder a uma oração, é para elevá-lo a uma confiança mais profunda, uma maior compreensão e uma conexão mais íntima com Ele. Não é apenas sobre a bênção, é sobre aquele que a concede. E quando você se encontrar na beira do seu milagre, poderá olhar para trás e reconhecer que cada desafio, cada revés e cada momento de dor o levou diretamente a este lugar. Cada luta foi parte do processo de preparação de Deus. Nos bastidores, Ele tem orquestrado cada detalhe com precisão e cuidado. E agora chegou a hora de esse milagre ser revelado. E quando isso acontecer, não apenas transformará sua vida, ele se espalhará e tocará a vida daqueles ao seu redor. Seu milagre não é destinado apenas a você. É uma declaração da grandeza de Deus, um testemunho de que Ele ainda realiza maravilhas, ainda cura os corações partidos e ainda transforma o impossível em testemunho. Entenda isso, querido. Quando Deus traz um avanço à sua vida, ele se torna mais do que uma bênção pessoal. Torna-se uma mensagem poderosa, um testemunho vivo para outros testemunharem. Seu avanço não é apenas sobre experimentar a bondade de Deus. É sobre despertar outros para a verdade de que o mesmo Deus que fez isso por você pode fazer por eles também. Sua história se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para alcançar aqueles que estão sofrendo perdidos e esquecidos. Ela brilhará como um farol nos lugares mais escuros, um lembrete vivo de que não importa o quão profundamente alguém tenha caído à mão de Deus, pode levantá-lo mais alto. Seu milagre proclamará ao mundo a força, a fidelidade e a misericórdia do Todo-Poderoso. Escute atentamente esta verdade. Nenhuma única coisa que você suportou foi em vão. Nem as lutas, nem os corações partidos, nem as noites sem sono cheias de perguntas. Deus usou cada experiência para preparar você para o que está prestes a se desdobrar. Talvez você tenha sentido vontade de desistir. Talvez tenha tentado se afastar. Mas eu o exorto hoje: continue avançando. Continue confiando. Continue acreditando. Seu milagre está mais próximo do que nunca. Está mais perto do que você imaginava. E quando ele chegar, cada provação, cada lágrima e cada momento doloroso, de repente fará sentido. No meio da tempestade,
No coração da luta, agarre-se à promessa. O milagre está chegando. Você está prestes a testemunhar a poderosa mão de Deus de uma maneira que nunca conheceu antes. E quando isso acontecer, você reconhecerá com absoluta certeza que não foi sua força, mas a força dele que tornou isso possível. Então, permaneça firme, amado. Deixe sua fé permanecer inabalável. Não se deixe influenciar pelo que seus olhos percebem ou pelo que seus ouvidos ouvem. Mantenha seu coração fixo em aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que você poderia pedir ou imaginar. E quando esse milagre chegar, e certamente chegará, eleve sua voz e louve. Testemunhe ousadamente da bondade dele. Proclame sua fidelidade, porque sua vida nunca mais será a mesma. O mesmo Deus que está agindo em seu favor, agora é aquele que abriu o Mar Vermelho, que chamou Lázaro de volta do túmulo, que enviou fogo do céu sobre o Monte Carmelo. Ele é o Criador que falou galáxias à existência, e ele está trabalhando em seu favor. Coloque sua confiança nele. Ele é firme e verdadeiro. Seu milagre já está a caminho. Deixe essa verdade criar raízes profundas em seu espírito. O Deus que está prestes a transformar tudo em sua vida é o mesmo que acalmou o mar revolto, que caminhou sobre as águas e que ainda fala paz em cada tempestade. O mesmo Deus que restaurou a visão aos cegos e fez os aleijados andarem novamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu poder permanece inabalável. Sua força é inquebrável. E seu amor por você nunca vacilou. Ele é o Deus que se especializa no impossível. E ele está preparando para fazer algo em sua vida que o deixará em absoluto temor de sua grandeza. Você acredita nisso hoje? Você realmente confia que Deus é capaz de fazer muito mais do que qualquer coisa que você poderia pedir, esperar ou imaginar? Você acredita que Ele é maior que seus desafios, mais forte que seus medos e mais firme que suas dúvidas? Quero que você declare isso em seu espírito agora. Meu Deus é maior do que qualquer coisa. Na aparência, na fama ou nas evidências humanas, ele sonda corações. Ele visita histórias silenciosas. Ele enxerga aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. E é nesse cenário que nasce o primeiro sinal de uma mulher escolhida, o chamado invisível, feito no silêncio da sua caminhada. Você pode pensar que é apenas mais uma. Pode olhar para a sua vida e ver limitações, fraquezas, dores não resolvidas, cicatrizes antigas. Pode ter crescido em um lar disfuncional. Pode ter vivido rejeição, abandono, falta de reconhecimento. Mas o céu não precisa de ambientes perfeitos para levantar alguém. Deus não procura os que estão prontos. Ele prepara os que ele escolhe. Maria, mãe de Jesus, estava em Nazaré. Um lugar comum, uma vida comum. Uma jovem virgem prometida em casamento. Ninguém sabia o nome dela fora de sua vila. Ninguém a considerava uma mulher de destaque. Mas Deus a havia visto antes de todos. E quando chegou o tempo determinado, o anjo foi enviado, não a um palácio, não ao templo, mas a uma casa humilde, a um lugar esquecido, a uma mulher silenciosa. Lucas 1 nos mostra isso com clareza. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor está contigo. Aquela saudação mudou tudo, não porque Maria era perfeita, mas porque ela havia sido separada, favorecida,
Escolhida. O céu tinha um plano e a voz divina se manifestou onde ninguém esperava. O mesmo acontece hoje. Há mulheres vivendo lutas silenciosas, acreditando que não têm importância espiritual, que oram, mas acham que suas orações não passam do teto, que jejuam, mas não veem mudança aparente, que servem, mas permanecem no anonimato. Mas o céu sabe o seu nome, o céu conhece a sua entrega. O céu está acompanhando cada passo que você dá, mesmo quando ninguém aplaude. Muitos pensam que a escolha de Deus virá acompanhada de sinais visíveis e manifestações estrondosas. Mas as maiores escolhas de Deus são reveladas no secreto, é no quarto fechado, é na madrugada de oração, é na fidelidade escondida, é na perseverança silenciosa. É ali que Deus encontra aquelas que Ele pode confiar algo eterno. Se você tem vivido esse silêncio, esse anonimato espiritual, não se engane. Pode ser exatamente aí que Deus está te chamando, porque Ele sonda o coração. Ele vê o joelho dobrado quando ninguém mais vê. Ele escuta aquele sim sussurrado em meio às lágrimas. Ele reconhece quando uma alma diz, eis-me aqui, mesmo que ninguém me veja. O chamado invisível não é fraco, é poderoso. É esse chamado que forma mulheres profundas, que edifica uma fé que não depende de reconhecimento, que fortalece uma intimidade com Deus que não precisa de plateia. O céu não precisa de holofotes para fazer nascer um propósito. Maria não pediu para ser escolhida. Ela apenas viveu com um coração disposto. E é isso que Deus procura. Mulheres dispostas. Mulheres que não se corrompem com as ofertas do mundo. Mulheres que preferem a presença de Deus ao aplauso dos homens. Mulheres que preferem ser fiéis no pouco, mesmo que ninguém veja. Porque no tempo certo, o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, tudo muda. Maria não ganhou fama imediata, ela ganhou responsabilidade. Ela carregaria o Salvador do mundo em seu ventre. Não uma medalha, mas uma missão. E é isso que muitos esquecem. Ser escolhida não é sobre ter status, é sobre carregar o que é sagrado. Há mulheres que carregam promessas em silêncio, que têm algo de Deus plantado em seu interior, como uma semente. E mesmo que o mundo diga que nada está acontecendo, Deus sabe o que está germinando por dentro. O chamado invisível é assim, cresce no secreto, cresce sem barulho, mas chega o dia em que ele floresce. E quando floresce, ninguém poderá negar. Não despreze o silêncio que te cerca. Não subestime os momentos em que você sente que está sozinha. Pode ser justamente nesse tempo que o céu está construindo sua identidade de escolhida. Pode ser nesse tempo que Deus está te preparando para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Lembre-se de que o anjo não veio para Maria depois que ela provou algo. Ele veio antes. O favor veio primeiro. A escolha foi soberana. E a resposta de Maria foi a resposta de toda mulher que entende que foi chamada. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o coração que Deus procura. Não o coração que exige explicações, mas o que se submete com fé. Não o coração que grita por visibilidade, mas o que se alegra em servir. Não o coração que busca aplausos, mas o que deseja cumprir o propósito. Se você sente que há algo em sua vida que não se encaixa, se há uma inquietação interior que te acompanha, se há uma sensibilidade espiritual que você não consegue explicar, não ignore. Talvez esse seja o eco do céu chamando você. Talvez você esteja vivendo o primeiro sinal, o momento em que Deus te visita no silêncio da tua história. E é exatamente nesse silêncio que nascem os maiores chamados, porque é ali que a mulher é moldada. É ali que ela aprende a ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo. É ali que a identidade celestial é forjada.
Você não precisa se provar. Você só precisa estar pronta para dizer: eis-me aqui. Porque quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele sustenta, Ele honra e Ele cumpre tudo aquilo que prometeu. O céu não erra quando escolhe. E se Ele te escolheu, mesmo que você ainda não perceba, isso será revelado. E a história não será mais a mesma, porque uma mulher escolhida por Deus carrega algo que nenhuma força na terra pode parar. Segundo sinal, lutas que revelam identidade. Por que as mulheres escolhidas enfrentam tantas provações? Nem toda dor é punição. Nem toda lágrima é sinal de derrota. Há lutas que não vêm para destruir, mas para revelar. Há feridas que não são acidentes do acaso, mas marcas de um processo que o céu permitiu. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas chama, Ele molda. E esse processo de moldura, quase sempre, passa pelo fogo das provações. É ali, no calor das dificuldades, que a identidade de uma mulher escolhida começa a ser forjada. A maioria pensa que, se foi realmente chamada por Deus, sua vida será leve, suas batalhas serão poucas e seus caminhos serão fáceis. Mas a Escritura nos mostra outro cenário. Os escolhidos são testados, são confrontados com as limitações humanas, com a espera, com a incompreensão. E não é porque Deus os esqueceu, mas porque Ele os ama o suficiente para não deixá-los despreparados para aquilo que virá. A história de Ana, a mãe do profeta Samuel, nos mostra esse princípio com clareza. Ela era estéril. Em um tempo em que a maternidade era um símbolo de honra, Ana carregava o peso da vergonha. Não bastava a dor íntima. Ela ainda era provocada constantemente por Penina, a outra mulher de Eucana, que tinha filhos, e zombava da esterilidade de Ana. Ela orava, chorava, jejuava, e nada acontecia. Ano após ano, ela subia ao templo e voltava com as mãos vazias. Mas o que ninguém via era que aquela dor estava forjando algo dentro dela. A rejeição estava construindo uma fé que não dependia de circunstâncias. A incompreensão a levava para mais perto do altar. As lágrimas se tornavam sementes invisíveis de um mover que o céu estava preparando. O que parecia abandono era, na verdade, um alinhamento com um tempo específico de Deus. E esse é o padrão espiritual que muitos não compreendem. A mulher escolhida enfrentará provações que outras não enfrentam. Suas dores parecem mais agudas, suas esperas parecem mais longas, suas batalhas parecem mais injustas. Mas é porque o que Deus está colocando dentro dela não é comum. E aquilo que não é comum não pode ser formado de forma superficial. A dor lapida, a espera ensina, a humilhação purifica as intenções. Quando tudo o que sobra é Deus, a alma aprende a confiar não no que vê, mas no que crê. E é esse tipo de fé que Deus busca em uma mulher escolhida. Fé que não depende de recompensas imediatas, mas permanece firme mesmo quando não há resposta. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece contrário, em que suas orações parecem não ter retorno, em que o silêncio de Deus pesa mais que o barulho do mundo, em que até aqueles que deviam te apoiar não te compreendem. Mas isso não significa que você foi esquecida. Pode significar exatamente o oposto. Você está em processo, e o processo não é para te envergonhar, mas para te preparar. Porque Deus não entrega promessas a corações imaturos. Ele espera o tempo certo. Ele permite que você passe por desertos não para te castigar, mas para te amadurecer. Ele usa cada lágrima como ferramenta de edificação. E quando você menos esperar, perceberá que tudo aquilo que te feriu também te fortaleceu. É fácil admirar mulheres que hoje vivem propósitos grandiosos. Difícil é perceber o caminho que as levou até lá.
Antes de Esther se tornar rainha, ela foi órfã e criada longe dos privilégios. Antes de Maria carregar o Salvador no ventre, ela enfrentou o risco da vergonha pública por estar grávida antes do casamento. Antes de Ana consagrar Samuel no altar, ela suportou anos de zombarias. Todas elas passaram por fases em que pareciam esquecidas, mas na verdade estavam sendo preparadas. E essa é a chave. O processo é o berço da identidade. Deus não forma mulheres escolhidas nos momentos de glória, mas nos momentos de dor, porque é na dor que a verdadeira essência é revelada. É na dor que a dependência de Deus se aprofunda. É na dor que o orgulho morre e o caráter se fortalece. Você não é fraca por sentir. Você não é menos escolhida por sofrer. Você não está atrasada porque ainda não viu tudo acontecer. Muitas vezes, o mover de Deus é invisível aos olhos humanos. Ele está construindo em silêncio. Ele está alinhando pessoas, tempos, cenários. E quando tudo estiver pronto, ele agirá. Até lá, a mulher escolhida caminha pela fé, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem explicações, mesmo quando os outros dizem que ela deveria desistir. Porque no fundo, ela sabe, há algo maior sendo formado, há algo eterno sendo preparado. E quando Deus cumpre, ele faz valer cada minuto de espera. A história de Ana muda no dia em que ela se entrega completamente no altar. Ela ora com tal intensidade que o sacerdote Eli pensa que ela está embriagada. Mas ela não está fora de si. Ela está no seu momento mais verdadeiro. Ela está entregando tudo, inclusive aquilo que mais deseja. E é ali, naquele lugar de rendição, que o céu se move. Pouco tempo depois, Ana concebe Samuel e cumpre sua promessa. Entrega o menino para servir a Deus. A mulher que foi humilhada se torna mãe de um dos maiores profetas da história. Mas antes disso, ela Small cuts, quiet pain. Didn't scream, but they stayed. Every word I let inside left a mark I couldn't hide. It wasn't loud, it wasn't fast, but it changed the way I stand. Paper cuts made me steal, not the breaks, but what I feel. Every hit was slow and real. Paper cuts made me still. I didn't shatter, I didn't kneel. I learned the way to
me still.